Pessoal, hoje eu estou muito empolgado, sério. Poucas vezes eu acho que eu fiquei tão empolgado de poder trazer uma palavra para vocês, porque hoje a gente começa a nossa série de mensagens. O nome é Que Livro é Esse? Que livro é esse? E de que livro a gente está falando, gente? A gente está falando da Bíblia. A gente está falando desse livro aqui. E a gente vai olhar para ele, a gente vai entender um pouco de contexto, como que funciona, o que está escrito aqui, como que esse livro chegou na nossa mão hoje. Tem tanta coisa para a gente aprender. E conforme eu ia estudando, conforme eu ia lendo, eu falava, uau! Esse livro é inacreditável, é impressionante. E o meu objetivo, o meu sonho, o meu coração é que vocês saiam daqui, não só hoje, mas durante todo o mês de novembro. Todo mês de novembro a gente vai estar reunido aqui, nesse mesmo lugar, e a gente vai estar nessa mesma série, e durante todo esse mês de novembro, eu quero que você saia daqui com o coração ardendo, apaixonado por falar, meu Deus, que livro é esse? Eu preciso chegar na minha casa e ler esse livro hoje. Porque tem ouro aqui dentro, é tão incrível. E vocês vão perceber isso com os olhos de vocês durante esses dias. Então, enche o seu coração aí de expectativa para a gente viver tudo que a gente vai viver. E eu queria começar com vocês lendo Salmos 19, 7 a 11. Salmos 19, 7 a 11. Vamos ler junto aqui, a galera da mídia. Eu coloquei lá no finalzinho, lá no final. Vê se vocês conseguem botar aí para a gente ler aqui. Olha só, esse texto, deixa eu só dar um contexto para vocês. Davi, ele foi um dos grandes homens que Deus usou. Um dos grandes nomes da Bíblia foi o Davi, o rei Davi. E ele amava esse livro daqui. Davi, ele era apaixonado, porque esse livro mudou tudo a vida dele. E aí, pensando nessa palavra, pensando nesse livro, pensando em tudo que tinha aqui dentro, ele faz uma poesia, ele faz uns salmos, e esses salmos ele diz bem assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. São uma advertência para teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Davi está falando da palavra e ele é apaixonado por essa palavra. E por que Davi era apaixonado? Por que Davi fala que essa palavra, que as instruções do Senhor contidas nesse livro, por que Davi fala que essas instruções são mais desejáveis que o ouro? São mais doces que o mel? Por que será que Davi fala isso? E eu quero olhar um pouco para você, para a história desse livro, para a história, e a gente vai entender muito do que ele é, do que ele representa. Mas eu queria que você entendesse, talvez você chegou aqui hoje e você fala, cara, eu nunca nem peguei uma Bíblia. Eu nunca abri uma Bíblia, eu nunca li um livro da Bíblia. Eu sei, talvez um versículo que alguém uma vez me falou, mas eu não tenho intimidade, eu não sei como funciona, eu não sei os livros, eu não sei nada que tem ali. Eu imagino alguma coisa, eu imagino que deve ser alguma coisa, talvez, boa, né, por perdurar tanto tempo, mas eu não sei. Talvez você esteja aqui e você fala, cara, o que eu sei da Bíblia é que a Bíblia é um livro antigo, antiquado, tem coisas ali legais, mas a maioria delas não se aplica aos dias de hoje, é algo que ficou para trás, é algo ultrapassado. Talvez você tenha essa visão da Bíblia. Eu não sei com qual contexto de Bíblia você chegou aqui. Talvez você chegou aqui, você nunca nem pisou numa igreja, você nunca viu alguém lendo a Bíblia, mas talvez você viu uma Bíblia lá na casa da sua avó, quando você entrava lá e tinha uma Bíblia aberta assim, lá nos Salmos, e talvez você fala, isso aqui é uma Bíblia, mas você nunca parou para ver, você nunca parou para se interessar por aquilo, porque você vive numa outra geração. E a Bíblia, talvez, quando você for mais velho, talvez você se interesse, aquilo vai te servir de alguma coisa. Eu não sei
como que você encara, como que você olha para esse livro daqui. Mas esse livro dividiu a história da humanidade. Esse livro, ele pautou as leis do Brasil e do mundo inteiro, um padrão de certo e errado que antes não existia, passou a existir no mundo inteiro por conta do que estava escrito nesse livro aqui. Não é qualquer livro, tem algo muito precioso aqui dentro. E eu queria hoje que você entendesse o que é a Bíblia. Você vai sair daqui hoje sabendo o que é a Bíblia. Tá ok? Alguém sabe o que é a Bíblia aí? Alguém quer dar uma resposta aí? Quer chutar? Deixa eu ver. Alguém? Palavra de Deus? Quem mais? Manual da vida? Pão que alimenta. Olha, isso aí foi poético, hein? Pão que alimenta, uau. Ok, vamos lá. Vamos começar falando sobre o que a Bíblia não é, tá? Não é. Então vamos... Bota aí pra gente, Anne. Olha só, pessoal. Primeira coisa, o que a Bíblia não é? A Bíblia não é um manual de comportamento que caiu do céu. Tá ok? A Bíblia também não é um dicionário de teologia para todas as nossas dúvidas sobre Deus. E a Bíblia também não é uma caixinha de frases espirituais inspiradoras para te encorajar. Quem já teve aquela caixinha que você tirava assim, tinha vários papeizinhos, vários versículos que você tirava e tinha um lá, você já teve? Alguns aqui já viram isso, né? Cara, quando eu era criança, eu lembro disso, mas tem muito tempo que eu não vejo. Mas o pessoal tirava assim, tirava um versículo que falava, você é mais que vencedor. Agora meu dia tá bom. E aí guardava de novo. Todo dia você puxava uma palavra inspiradora de encorajamento. Mas a Bíblia não é apenas isso. Às vezes a gente acha que a Bíblia, ela se resume a isso, mas a Bíblia não é isso. Por mais que a Bíblia te ensine comportamentos, alguns falaram, a gente cresce falando, a Bíblia é o meu manual de vida, né? E tudo, igual a Nicole falou. Ok, a Bíblia tem muitas coisas ali que você vai aplicar na sua vida e vão te direcionar. Mas a Bíblia, ela vai te ensinar comportamentos que agradam a Deus. Por mais que na Bíblia você também vai encontrar dúvidas, pode deixar aqui, Anne, pode deixar lá aquela tela. Por mais que na Bíblia você também vai encontrar resposta para suas dúvidas sobre Deus, você vai encontrar também lá. E na Bíblia você também vai encontrar frases inspiradoras que vão te encorajar. Tudo isso faz parte da Bíblia, mas a Bíblia não é apenas isso. A Bíblia, o objetivo da Bíblia nunca foi ser isso daqui, ó. Eles fazem parte, mas o objetivo da Bíblia não foi esse. Vai ter momento que a Bíblia, ela não vai te falar, não vai te ensinar como você precisa se comportar em determinada situação. Mas se você fala, poxa, a Bíblia é o meu manual de comportamento que Deus me deu, e aí acontece uma coisa na sua vida, você fala, deixa eu olhar na Bíblia aqui, como que eu devo agir? E aí você está, de repente, na dúvida, se você vai fazer um curso na sua universidade, se você vai fazer direito, ou se você vai fazer letra japonês. E aí você está sofrendo, lutando com aquilo lá, e aí você fala, não, a Bíblia é o meu manual, ela vai me falar o que eu devo fazer. E às vezes você vai procurar na Bíblia e você não vai achar. Às vezes na Bíblia você também não vai achar, você vai estar lá, poxa, aconteceu algo na minha vida, eu morava na minha casa com meu pai e com a minha mãe, os meus pais se separaram e agora eu preciso decidir, será que eu vou morar com meu pai, será que eu vou morar com a minha mãe? E você fala, o que será que Deus tem a falar, o que será que a Bíblia tem a dizer? E você vai procurar isso na Bíblia e sabe o que vai acontecer? Você não vai achar. Tem muitas situações na nossa vida que a gente não vai encontrar resposta na Bíblia. Por isso que se você acha que a Bíblia está lá para ser o seu manual de vida, às vezes você vai se frustrar, porque esse não era o objetivo principal da Bíblia. Não era o objetivo principal. A Bíblia também não vai tirar todas as suas dúvidas sobre Deus. Talvez a pessoa que mais tem dúvidas sobre Deus seja o pastor, seja o teólogo. Porque quanto mais você estuda, mais você percebe que você não sabe. E aí você fica naquela, meu Deus, e agora? Estou estudando e eu não sei. E aí, às vezes alguém vem perguntar algo para você e você fala, cara, não sei.
E a pessoa, não, mas você não é crente, você não vai para a igreja, você não consegue me responder o que Deus acha sobre isso, o que Deus ele tem a falar nessa situação. E às vezes a gente não tem por quê? Porque a gente não vai ter todas as respostas sobre Deus na Bíblia. Você vai ter algumas. Você vai conhecer um pouco do caráter de Deus, mas muitas coisas você não vai conseguir ver. Em uma versão poética assim, de um texto da Bíblia, fala que agora a gente vê Deus em parte. A gente olha como se fosse algo um pouco embaçado, a gente não consegue ver com muita nitidez. A gente vê alguma coisa, mas a gente não consegue ver tudo. Então, nem tudo vai ser 100% claro. Por isso que às vezes tem tanta divisão, por isso que às vezes tem igrejas diferentes, que acreditam de maneira diferente. Por quê? Porque se tudo fosse um preto no branco, todo mundo estaria de bem, unido e vivendo a mesma coisa, acreditando a mesma coisa, mas não é assim. E a Bíblia também, ela não vai te encorajar em todas as situações. Às vezes, talvez até na maioria das vezes, a Bíblia não vai te encorajar, mas ela vai te confrontar. A Bíblia, ela vai te humilhar, vai te colocar no teu devido lugar, assim, você vai falar, caramba, eu vim ler aqui achando que eu ia apenas entender e ver que Jesus, ele quer que eu seja o homem mais feliz do mundo, e eu achei que eu era só mais que vencedor, porque eu vi um texto que fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu achava que a Bíblia seria isso, sempre me empurrando para frente, mas às vezes a Bíblia vai te confrontar. E ela vai fazer você olhar para dentro, ela vai fazer você olhar quem você é, o que você tem feito. E aí você começa a olhar a sua vida com o que você aprende na palavra, você vai falar, caramba, como que eu estou distante, como que eu preciso melhorar? Então a Bíblia, às vezes ela não vai ser esse livro completamente inspirador. E aí eu te pergunto, o que a Bíblia é, afinal? O que é a Bíblia? Se a Bíblia não é isso, o que a Bíblia é? Olha só, quem está com a Bíblia aí, abre na primeira frase da Bíblia. Vamos ver, a primeira frase da Bíblia. O que está escrito lá na primeira frase, lá em Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. O que está escrito aí, gente? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Pode colocar aqui. Olha só, presta atenção nisso. Agora, isso aqui é muito importante para você entender o que é a Bíblia. No princípio, olha como começa a Bíblia. No princípio. E sabe como ela termina lá no último capítulo da Bíblia? Olha o que tem assim. Não é a última frase da Bíblia, mas é no último capítulo, trazendo essa história para um final. E eles reinarão para todo o sempre. Não parece um pouco com uma história? Não parece um pouco com uma história que a gente lê, talvez da Disney, sei lá qual livro que você gosta, mas era uma vez, no início, no princípio, olha a Bíblia, no princípio. E aí no final, como que termina todas as histórias das princesas? E viveram felizes para sempre. Começa com era uma vez e termina com viveram felizes para sempre. A Bíblia começa no princípio e fala que e eles reinarão para todo sempre. A Bíblia está falando como que começa e como que termina. Sabe por quê? Porque a Bíblia conta uma história. A Bíblia do início ao fim, ela trata de uma história. A Bíblia, ela é uma história, anota aí se você está anotando isso. A Bíblia é uma história unificada que aponta para Jesus. A Bíblia é uma história unificada que aponta para Jesus. A Bíblia é uma história que tem início, meio e fim. Tá, Mateus, mas qual história é essa? O que tem escrito aí? Como que é essa história? Porque o que eu sei de várias histórias, vários enredos, vários personagens. Como que você fala que a Bíblia ela é apenas uma história? Eu achei que a Bíblia eram várias histórias. Eu achei que a Bíblia ela eram várias histórias em livros diferentes. Que história é essa? É uma narrativa de como Deus... Bota aqui, Anne, pra gente. A Bíblia ela é uma história que, na verdade, é uma narrativa de como Deus
colocou a humanidade para atuar em parceria com Ele. Primeira coisa que Deus faz na criação, Ele cria tudo e Ele faz algo. Ele pega a humanidade e fala assim: agora vocês são os meus parceiros. Agora a gente vai fazer o negócio junto. Agora a gente é brother. Agora, olha só, vou passar a missão para vocês aqui e vocês fazem essa missão. E Deus, Ele dá a missão para o homem, para a mulher, para eles fazerem. E o homem e a mulher representando a humanidade. Eles estão funcionando em harmonia, existe um plano. E Deus coloca a humanidade para atuar em parceria com Ele. Primeiro parte da história. Mas na segunda parte da história, sabe o que acontece? Conta como nós arruinamos essa parceria. Deus, Ele nos chamou para uma parceria, mas a outra parte da história é que nós arruinamos essa parceria. E aí quando você começa a olhar aqui para a Bíblia, você vai ver o que o homem e a mulher fizeram, o que nós, representados na figura de Adão e Eva e todos os outros, o que a gente fez para arruinar essa parceria que Deus tinha feito com a gente. E a gente vai para a terceira parte da história, que é a parte que nós estamos vivendo hoje. Que é o quê? Como Deus está restaurando nós e o mundo por meio de Jesus. Você percebe a história aqui? Primeiro, Deus, Ele cria as coisas e nos chama para trabalhar junto com Ele. A gente faz o quê? A gente estraga os planos, a gente arruinou e a gente quebra a parceria com Deus. E aí, o que Deus Ele faz? Ele fala: não, eu vou atrás de vocês, quero ter vocês de volta. E aí a gente vai ver como Deus está restaurando esse relacionamento nosso com Ele, como Ele está nos restaurando interiormente e como Ele está restaurando o mundo. Isso é o que a Bíblia nos mostra. Essa é a narrativa bíblica. E aí você vai ver como que a gente entra em cada um desses pontos para você entender a narrativa como um todo. Porque a Bíblia, ela é uma história só, como a gente viu, que ela tem início e tem fim. Mas dentro dela tem muitos temas diferentes. Tem muita coisa aqui. Tem muitos temas, e aí você vai ver, cara, e tem muitas formas literárias. E dentro da Bíblia tem muitos personagens diferentes, tem muitas histórias, muitos roteiros. E aí se você pega a Bíblia assim, alguém fala para você: ei, você precisa ler mais a Bíblia. Quantos já ouviram assim, cara, você precisa ler mais a Bíblia? A gente costuma às vezes falar isso, mas não é fácil você entender um pouco, né? Você chegar e vai ler a Bíblia aqui e pronto. Como eu vou ler? Por onde eu começo? Para onde eu vou? Como que eu entendo o que eu estou lendo aqui? E aí tem muita gente que fala assim: poxa, Deus, Ele quer falar comigo, então eu vou abrir aqui. E aí, quantos já fizeram isso? Deus, fala comigo aqui. E aí você abre a Bíblia e lê para ver o que Deus está falando. Alguém já fez isso? Eu já fiz, gente, eu já fiz. Tem que falar, eu já fiz isso também. Porque às vezes eu falo: Deus, eu não sei para onde ir, eu não sei que livro abrir, eu não sei... Cara, eu não sei, então eu vou abrir aqui e fala comigo no texto que eu abri. Mas isso é perigoso. Isso é perigoso. Porque uma vez teve uma pessoa que ela falou assim: Deus, eu quero muito ouvir a sua voz, fala comigo. E aí ela abriu lá a Bíblia, e aí quando ela abriu, estava assim: Judas foi e se matou. Aí ela: Senhor, é isso que você quer para a minha vida? Aí, não, eu vou abrir aqui em outra passagem, porque essa não está muito boa. Aí abre outra passagem, estava lá: vai tu e faz o mesmo. Aí ele: não, Senhor, não é isso que eu queria. Mas se a gente não entender o contexto da Bíblia, a história, a narrativa, a gente pode se perder em alguns textos soltos e achar que isso é suficiente para Deus falar com a gente. Mas Deus quer que você entenda isso aqui. Deus quer que você mergulhe nesse livro e comece a entender. Sabe por quê, gente? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Se o pessoal fala: não, a Bíblia é muito fácil, a Bíblia é simples. Não é assim, tá? Não é a coisa mais simples do mundo. Mas você precisa entender como ela funciona. Você pega esse livro e fala: cara, olha o que eu tenho nas minhas mãos. Esse livro, ele tem quase 4.000 anos. O início dele foi escrito em 1.500 anos antes de Cristo.
3.000 e tantos anos. Tem coisa aqui que tem esse tempo de vida. E aí você tem aqui uma preciosidade, sabe por quê? Porque as coisas que estão escritas aqui desde tanto tempo, quando você vai ler, parece que ainda é atual. E aí você vai vendo como as nações, os impérios, eles foram completamente transformados e moldados por isso aqui. E aí quando você pega isso e você vê a grandiosidade do que tem aqui, meu amigo, o que deveria fazer contigo é trazer um temor e uma expectativa de falar, eu quero ver o que tem nesse livro. O que tem lá de tão precioso? Por que esse livro é o livro mais vendido do mundo? Você sabia que a Bíblia, ela é o livro mais vendido do mundo? O pessoal estima que 7 Bíblias são vendidas a cada 10 segundos ao redor do mundo. E às vezes a gente vê assim, mas o livro mais vendido, os best-sellers, não era Senhor dos Anéis, não era Harry Potter, mas a Bíblia, ela não entra nessas contagens, porque é bizarro a quantidade de exemplares a mais que a Bíblia vende. Então, eles já tiram a Bíblia dessa definição, desse ranking, e eles analisam os livros normais, porque o que a Bíblia ela é comercializada, ela é vendida, ela é doada, é algo absurdo. E por que esse livro ele é tão difundido assim? E eu queria que você tivesse pelo menos um senso de curiosidade. Fala, cara, eu quero entender por que esse livro ele é o livro mais vendido do mundo há séculos, há anos. E hoje a gente vai trazer aqui algumas curiosidades sobre a Bíblia. Alguém gosta de curiosidade aqui? Alguém gosta de saber coisas? É hoje, galera. É hoje, eu vou trazer aqui para vocês algumas curiosidades sobre a Bíblia que elas fazem eu amar mais a Bíblia e eu espero que faça isso com vocês também. Quem aqui sabe quem foi Voltaire? Galera da escola aí. Cadê o pessoal que vai fazer Enem amanhã? Alguém vai fazer Enem amanhã? Amanhã não, domingo. Alguém vai? Tem uma galera. Vocês sabem quem foi Voltaire, sim ou não? 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 Beleza, estão bem preparados para o Enem. É isso aí, galera. Pessoal, Voltaire, ele foi muito famoso, um dos precursores do iluminismo. Alguém sabe o que foi o iluminismo? Sabe? Aprenderam isso? Tu já aprendeu também? Não? Tu vai aprender. Aguenta aí, tu vai aprender. Mas o iluminismo, ele foi uma corrente ideológica que ele racionalizava muito as coisas e ele tirava toda a parte teológica, toda a influência sobrenatural, esse negócio de Deus, bobeira. Então eles consideravam isso e eles tinham uma outra maneira de seguir a vida. E Voltaire, ele era um dos principais nomes do iluminismo. E aí, no século XVIII, o século que Voltaire ele viveu, ele falou bem assim, olha, no prazo de 100 anos, a Bíblia não vai mais existir. Ele falou que ela viraria uma peça de museu, porque ela seria substituída por outras filosofias mais avançadas. Não algo tão antigo, tão retrógrado, mas algo mais avançado. E aí ele falou, em 100 anos a Bíblia nem vai existir mais, vai ser substituída. E aí, Voltaire morreu. Passaram-se 100 anos, a Bíblia era o livro mais lido no mundo inteiro. E uma curiosidade é que a casa que Voltaire morava, ela foi comprada pela Sociedade Bíblica de Genebra, e a casa dele virou uma fábrica de Bíblias. A casa do Voltaire, daquele que desconfiava. Pode aplaudir aí, porque isso... E como que eu sei que a Bíblia, Mateus, ela é algo confiável, ela não conta histórias que um homem lá inventou? Porque como que eu sei que isso realmente é algo que vem de Deus? Porque nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, porque diz que toda escritura ela é inspirada por Deus, então a gente crê nisso aqui. Mas aí para você pode parecer um pouco juvenil, um pouco infantil, falar, como assim Deus vai escrever um livro
Como que funciona isso? Espera até os próximos jumps para você entender como que isso aconteceu. Mas eu queria trazer para vocês aqui uma parte da história para vocês entenderem como que funciona. Deixa eu contar para vocês aqui uma maneira que os historiadores eles têm de validar ou de cancelar uma fonte literária. Então, eles vão avaliar 3 pontos. Vamos colocar assim: acharam um manuscrito de antigamente que conta a história da Giovanna Lucena. E aí acharam o manuscrito e o pessoal foi lá, foi ver e falou: não, mas será que isso aqui ele é confiável, não é? E aí o pessoal começa a avaliar quando que foi a origem, presta atenção, avalia a origem daquele manuscrito. Então, no livro de história, deixa eu ver se vocês estão preparados para o Enem, calma aí, vou fazer uma pergunta. Quem sabe o que foi a Guerra do Peloponeso? Não? Guerra do Peloponeso? Não estudaram? Não viram isso? Conta a história da guerra entre Atenas e Esparta. Muito bem. É a guerra entre Atenas e Esparta. Mas aí, o pessoal tem lá falando: aconteceu uma guerra. Por que eles sabem que aconteceu essa guerra e como foi? Porque eles leram em algum documento. Eles leram essa história em algum lugar, em algum manuscrito, certo? E aí, eles pegam a data de que aquele manuscrito ele foi escrito, a data da originalidade dele. Então fala: poxa, se a guerra do Peloponeso ela aconteceu 400 anos antes de Cristo, agora eu preciso da atenção de vocês aqui, total. Se a guerra do Peloponeso aconteceu 400 anos antes de Cristo, alguém que viveu naquela época viu e anotou aquilo. Então, o documento original seria de 400 anos antes de Cristo. Então, eles veem, quando foi o original? 400 anos antes de Cristo. Mas aí, o pessoal, como que fazia? Escrevia a história, e aí fazia uma cópia, ia fazendo cópias. Então, as cópias eram cada vez mais recentes. O pessoal não tem qual foi o documento original que contava a história da Guerra do Peloponeso. Mas como que eles fazem para entender? Eles pegam manuscritos e aí eles veem a data daquele manuscrito. Então, olha só, a Guerra do Peloponeso, ela foi registrada por um historiador chamado Tucídides. Fala comigo, Tucídides. Tucídides foi o cara que escreveu sobre a Guerra do Peloponeso. E aí ele escreveu nessa guerra 400 anos antes de Cristo. Mas você sabe quando é o primeiro documento que eles acham que se refere à Guerra do Peloponeso, que foi uma cópia do que Tucídides escreveu? Eles acharam o documento mais antigo 1.300 anos depois de Cristo. Então, olha só, o evento aconteceu 400 anos antes de Cristo, e eles acharam apenas no século X depois de Cristo. Ou seja, uma diferença, na verdade, de 1.300 anos. E aí eles falam: poxa, tem uma diferença grande. E qual é a quantidade de manuscritos que tem? Tem 8 cópias desse manuscrito hoje. Então eles veem quando aconteceu o evento, quando acharam o último manuscrito e quantos manuscritos tem. Então, eu queria que abrisse aqui, bota aqui a tabela para a gente. Não tem a tabela? Ixi, mas eles vão resolver ali. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui com isso? Todo o livro de história que vocês têm, que conta sobre Grécia, que conta sobre o Império Romano, que conta sobre tudo que você aprende na história, ele está lá por causa dos manuscritos encontrados. E aí eu queria passar aqui para vocês entenderem. Olha só, história da Grécia, tudo que a gente sabe sobre Grécia, sobre Atenas, sobre Esparta. Eles têm 1.300 anos de diferença entre o fato que aconteceu e o primeiro manuscrito encontrado. Fala comigo, quantos anos de diferença tem? 1.300 anos de diferença.
1.300 anos de diferença entre o fato e o primeiro manuscrito encontrado. Sobre Roma, tem um historiador que é Tácito, tudo que ele fez sobre Roma, está lá, esse cara que escreveu, tudo que você lê sobre Roma, César, impérios, tal, tudo isso aqui, ele escreveu o evento aconteceu em 100 anos depois de Cristo. E você sabe quando que encontraram os manuscritos? 1000 anos depois. Então, assim, na Grécia a gente tem uma diferença do fato de 1.300 anos. Em Roma, a gente tem uma diferença do fato e do manuscrito de 1000 anos. Mas esse de Roma, eles já encontraram mais manuscritos. Eles têm 20 manuscritos. No primeiro da Grécia eram apenas 8. Mas aqui de Roma eles têm 20. Então, uau, já tem mais manuscritos. Então, prova que aquilo ali pode ser verdade. Então, olha ali, olha comigo lá. Então, Tácito foi isso. César, o próprio imperador César, ele escrevia sobre as conquistas dele, sobre as guerras gálicas. Então, como que era? César, ele tinha um escrivão, e tudo que ele conquistava, ele falava, escreve isso, escreve que a gente entrou aqui e conquistamos, escreve que eu sou o melhor. Por quê? Porque se ele está escrevendo a história dele, ele tentava elevar um pouco a moral dele ali. E ele escreveu ali sobre as guerras gálicas. Então, tudo que a gente sabe sobre as batalhas do imperador César foi escrito cerca de 50 anos antes de Cristo, mas o primeiro manuscrito ali, data do manuscrito encontrado, foi no século 9. O primeiro manuscrito encontrado foi no século 9. 950 anos de diferença entre o fato e o primeiro manuscrito. Por que essa diferença é importante? Porque quanto mais tempo de distância, mais pode ter histórias atravessadas. Pode ser que não tenha ficado bem explicado. Pode ser que tenha acontecido um telefone sem fio durante muitos anos, e aí causa uma diferença na história dali. Mas César, nas guerras gálicas, foi encontrado 10 cópias. E tudo que a gente sabe sobre eles é por conta disso. Dessas 10 cópias, dessas 20 cópias, dessas 8 cópias ali. Tudo que a gente sabe sobre Grécia e Roma. E aí o pessoal foi avaliar o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele foi escrito cerca de 50 anos e 100 anos depois de Cristo, porque os discípulos, os apóstolos, escreveram depois que Jesus morreu, e isso foi mais ou menos aí. E aí, olha só, quando foi encontrado o primeiro manuscrito que se refere às histórias que aconteceram no Novo Testamento, foi no século II. A diferença de anos entre o acontecimento do fato e o primeiro manuscrito encontrado foi cerca de 25 e 50 anos. Isso mostra que a Bíblia ela é muito fidedigna, ela é muito real. Porque enquanto o outro era 1000 anos de diferença, tudo pode ter entrado e saído dali no meio desse tempo. A Bíblia não, a Bíblia, o primeiro manuscrito foi logo depois. 25 anos depois, você vai achar em algum museu aí do mundo esse manuscrito que foi do século II. E aí fala, mas quantas cópias tem desse manuscrito? Foram encontradas 5.300 cópias bíblicas referentes ao Novo Testamento. Olha como é diferente. Aquilo que você fala assim, não, eu acredito que César fez isso, César fez aquilo, que Alexandre o Grande fez aquilo outro lá na Grécia. E aí, às vezes, a gente olha para a Bíblia e fala, isso aqui eu não acredito muito não, será que isso aconteceu mesmo? Será que esse discípulo fez isso? Será que aconteceu aquilo? Será que Jesus juntava esse tanto de pessoas? Será que Jesus era real? Não, isso aí eu não acredito não. A gente tem dificuldade de acreditar em Jesus, mas o nosso coração é muito aberto, às vezes, para acreditar naquilo que as pessoas ensinam ali no ensino fundamental, no ensino médio. Mas aquilo que ensina lá na escola, as evidências de que aquilo realmente aconteceu são infinitamente menores do que as evidências da confiabilidade do Novo Testamento. Mateus, então por que a gente não usa a Bíblia na escola? Já que ela é tão acurada, já que ela é tão certeira, por que a gente não usa a Bíblia na escola? Porque a Bíblia tem algo que os cientistas não aceitam. A Bíblia traz eventos sobrenaturais.
E por trazer coisas sobrenaturais que a ciência não tem como comprovar, que não tem como replicar aquilo que aconteceu, sabe o que eles fazem? Eles pegam e tem que descartar. Por quê? Porque tem algo aqui que eu não consigo replicar. Então, como isso é possível? Não é possível. Se eu não posso replicar, não é possível. Eu não posso usar como base científica, eu não posso usar como história. E aí eles acabam refutando a Bíblia, porque a Bíblia trata de eventos sobrenaturais. Como que você vai explicar que um homem andou sobre as águas? Como você vai explicar que a água transformou em vinho? Como você vai explicar que um morto ressuscitou? Eles olham para isso e eles falam, nesse ponto a gente não pode considerar a Bíblia. Por mais que a Bíblia tenha tão mais evidências, a gente não pode aceitar essa parte. E aí, historiadores sérios, cientistas sérios, com o coração partido, eles têm que deixar a Bíblia de lado. Mas a maioria dos cientistas e dos grandes historiadores, eles acreditavam na Bíblia, eles eram cristãos. A maioria deles. Porque não tem como você refutar isso aqui, nem como sendo um elemento histórico. Não tem como. É irrefutável. E aí, para a gente encerrar por hoje, eu queria trazer uma história com vocês. Existe um homem, o nome dele é Peter Stones. Peter Stones, ele escreveu um livro bem antigo, em 1958. Mas esse livro, o Peter Stones, ele era um grande acadêmico, um grande cientista de uma universidade lá dos Estados Unidos, e aí ele escreveu um livro, que o nome do livro é Science Speaks, a ciência fala, e a preocupação dele nesse livro era usar a ciência para mostrar a veracidade do que estava escrito na Bíblia. E aí ele pega a história de Jesus, e ele começa a olhar para a história de Jesus, e ele era um grande matemático, ele começa a traçar probabilidades. E uma coisa que diferencia a Bíblia de qualquer outro livro é porque a Bíblia, ela tem muitas profecias. Fala comigo, profecias. A Bíblia, ela é cheia de profecias. O que é profecia? Profecia é quando um profeta, alguém vinha e falava que algo iria acontecer no futuro. E a Bíblia tem muito disso. E aí, esse homem, o Peter Stones, um grande cientista, um grande matemático, ele começa a pegar e ele fala, deixa eu calcular a probabilidade das profecias que falam sobre o Messias se cumprirem na pessoa, se cumprirem em apenas uma pessoa, que foi Jesus, que é o que a Bíblia mostra. E aí ele começa a levantar, ele pega 8, ele falou, não, vou pegar 8 profecias que estão na Bíblia, mas apontam para Jesus. E uma delas ele pega que, o Messias vai nascer em Belém. E aí ele anota lá, qual a probabilidade de um homem nascer em Belém, e esse homem foi o Messias, ele calcula. Aí ele pega, vai ter um mensageiro que vai preparar o caminho para o Messias, falando de João Batista. Qual a probabilidade de vir um cara e ter um mensageiro na frente dele que falava dele? Anotava lá. A terceira era, o Messias vai entrar em Jerusalém montado em um jumento. Qual a probabilidade desse homem entrar num jumento? E ele foi listando tudo, ele foi listando 8 profecias que falavam sobre a vinda de Jesus, e que a gente via aqui na história se cumprindo na vida de Jesus. Porque essas profecias elas foram faladas 600 anos antes, 700, algumas 1000 anos antes de que viria um homem e aconteceria desse jeito. E aí chega Jesus, e aí as coisas começam a acontecer exatamente como aquelas profecias de antigamente. E ele fala, qual a chance, qual a probabilidade desse homem ter juntado nele o cumprimento de todas as profecias? E aí, ele faz a probabilidade dessas 8 profecias apenas. E sabe qual que é o número que ele chega? A chance disso acontecer era de 1 em 10 por 17, elevado a 17. Isso é a chance de 8 profecias sobre Jesus, essas que eu estava falando com vocês e mais algumas, terem acontecido em um mesmo homem. A probabilidade disso acontecer é 1 em 100 quadrilhões. 1 por 10, 1 em 10 elevado a 17. A chance de todas essas profecias culminarem em um mesmo homem.
Mas a gente está falando aqui de 8 profecias. Você sabe quantas profecias foram cumpridas em Jesus? 108 profecias foram cumpridas em Jesus. E aí uma coisa que eu acho interessante que ele faz, esse escritor, ele ilustra isso para nós, para a gente entender, porque são muitos números, muitos zeros. E aí ele ilustra isso para a gente, ele fala assim, imagina o seguinte, isso ele estava ilustrando apenas as 8 profecias, o 1 vezes 10 elevado a 17, ele estava só fazendo essa ilustração, e ele fala, imagina que você pega uma moeda, e aí, uma moeda de 50 centavos, e você vai espalhar essa moeda sobre o chão de todo o estado do Texas. Ele, americano, ele usou essa ilustração do Texas. E você vai espalhar uma moeda sobre todo o chão do Texas. E aí eu pesquisei, o Texas, ele é como se fosse, ele é um pouquinho maior do que a França, do que o país da França. Então imagina uma moeda sobre toda a França ali. Agora você vai pegar e vai encher de moeda sobre todo o território da França, até a altura do seu joelho. E agora, você vai pegar uma dessas moedas, você vai fazer uma marquinha nela, e você vai espalhar ela, jogar em algum lugar, no meio de todo o território da França, que equivale a mais ou menos 100 territórios do Distrito Federal, 100 vezes, imagina a moeda que... até o joelho, e aí você joga essa moeda, e ele fala, agora você vai vendar uma pessoa, e essa pessoa, ela vai tirar uma moeda. A chance dessa pessoa tirar a moeda certa é a mesma probabilidade de todas as profecias se cumprirem na pessoa de Jesus. Você entende isso? Você entende o que tem aqui nesse livro? Você entende a profundidade disso? Esse livro, ele é um livro único. A gente... Volta a tela da tabela aqui, por favor. César, eu falei para vocês, ele ia com um escrivão do lado dele registrando tudo. César, ele era o imperador de Roma na época. Roma dominava o mundo. Será que Roma vai dominar o Zion aqui ano que vem? Nessa época, Roma dominava o mundo. Então você coloca aí qual que é a pessoa mais importante do mundo inteiro. Uma pessoa naquela época, César. Ele tinha todo o aparato romano ao dispor dele, para anotar as coisas, e ele anotava e ia guardando em bibliotecas, em cofres. Por quê? Porque aquilo era a história. E esses imperadores, eles eram loucos por ter história, por contar história, por falarem, eu sou bom. E ele registrava tudo isso. Mas, mais ou menos ali na mesma época, chega um homem pobre, carpinteiro, que não tinha recursos, não escrevia nada sobre ele mesmo, e esse homem pisou na terra. E as pessoas começaram a escrever sobre esse homem. E aí, esse homem não tinha aparato nenhum, não tinha o poder militar nenhum, não tinha nada para ele esconder ou para ele guardar, não tinha cofres, não tinha poder, não tinha bibliotecas, não tinha. Mas quando a gente olha para a história de César, que tinha todo aquele aparato para manter viva a história e os feitos dele, hoje a gente tem 10 cópias. Como que pode isso? No auge do seu poder, hoje a gente tem 10 cópias, mas aquele homem carpinteiro, a gente tem 5.300 cópias que contam a história dele. Você sabe o que isso nos mostra? Que esse livro aqui não é um livro normal. Esse livro
ele está aqui na nossa mão, porque Deus quis que ele fosse mantido até os dias de hoje. A gente tem esse livro porque Deus decidiu um dia se comunicar com você. E Ele, o próprio Deus, manteve esse livro aqui. Não existe explicação humana. Teve um imperador, Diocleciano, ele se levantou contra os seguidores de Jesus. E uma missão dele era destruir todas as Bíblias que pudessem ser encontradas naquela época. E ele fez isso, e ele fazia uma fogueira e levava todas as Bíblias para lá. Ninguém conseguiu deter a palavra de Deus. Ninguém. Porque é o Espírito Santo que guarda. O Espírito Santo manteve esse livro aqui, sabe para quê? Para você ler. Para você conhecer um pouco mais quem Ele é. Para você entender a história e como você se encaixa na história. Da mesma maneira como a gente canta que a perseguição não parou a igreja, e a igreja permanece viva hoje, depois de sofrer tanta perseguição, coisa que a gente não consegue imaginar e explicar. Como que a igreja de Jesus sobrevive e cresce? Não tem explicação. Da mesma maneira, esse livro está aqui hoje, e ser o livro mais vendido do mundo, não tem explicação se não for pela mão de Deus. E é por isso que a gente vai tirar uma série inteira para refletir, para pensar sobre esse livro aqui. Hoje foi uma introdução para vocês entenderem a preciosidade que é isso aqui. Mas nos próximos dias, nas próximas sextas, a gente vai começar a entender um pouco mais sobre o que está aqui dentro. Não o que está fora, não a história, não como chegou aqui, mas o que está aqui dentro. Então, traga a sua Bíblia. Você entendeu da importância disso? Você entendeu o tesouro que está na sua mão hoje? Então, traga a sua Bíblia para a gente ter o nosso próximo jump aqui no Campus Norte. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos aí por um instante. Senhor, nós queremos nesse momento te agradecer, Pai. Agradecer porque uma prova que o Senhor nos ama é que o Senhor quis falar, o Senhor quis se comunicar com cada um de nós. E o Senhor não está lá no passado, mas o Senhor está aqui, na Tua palavra. E a gente pode abrir, a gente pode ler, a gente pode te conhecer. Obrigado, Pai, porque muitas pessoas precisaram morrer, dedicar a vida delas para que esse livro, esse conjunto de livros chegasse na nossa mão. E que o Teu Espírito Santo venha inflamar o nosso coração, Pai, de amor pela palavra escrita na Bíblia, Jesus. Que a gente possa ler ao acordar e querer ler, e querer se aprofundar, e querer aprender mais e mais e mais e mais e mais. E que esse livro seja o instrumento pelo qual nós vamos estar cada vez mais perto, mais conectados contigo. Nosso Senhor, o nosso Salvador. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor preparou para cada um de nós e que agora pode estar na palma da nossa mão. Nós louvamos o Teu nome pelo milagre que é ter a Bíblia na nossa mão. E nós queremos fazer um compromisso hoje contigo, de que nós não vamos fazer isso tudo ser em vão, mas nós vamos nos debruçar sobre essa palavra e aprender mais e mais de Ti. No nome de Jesus que nós oramos. E todos dizem amém. Valeu, gente.